Este é o elo perdido. O dilúvio limpou a terra, acabando com a engenharia genética que corrompeu toda a carne. Derrubai a árvore e cortai-lhe os galhos. Sacudi a sua folhagem e espalhai os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Todavia, deixai-lhe o próprio toco na terra, sim, com bandas de ferro e de cobre, entre a relva do campo. Os tocos dessas árvores foram petrificados por descargas de plasma e água fervente, e o mesmo destino ocorreu aos titãs, que até hoje ficaram petrificados. O mundo pré-diluviano pereceu coberto pelas águas, dando fim a uma era. Um novo mundo diferente em tudo surgia. O nosso mundo de hoje, com os padrões climáticos, eletromagnéticos e ambientais atuais, não é proveniente de Adão, mas em Noé. O dilúvio serviu para acabar com a Era Dourada, a Era de Atlântida, a época onde os seres angelicais caídos estavam aqui. Yah, o Deus Eterno, colocou um fim àquele reino, matando os gigantes, aprisionando os anjos caídos, alterando o campo magnético, a frequência e vibração da Terra, além de destruir os monumentos antigos que serviam de ponte para ligar terra e céu. Saturno foi expulso da posição central dos céus. O plano da restauração e o backup de Deus se cumpriu. Agora o mundo era outro, dividido por mares e continentes. Noé e sua família enfrentaram uma condição climática muito adversa, devido às consequências do dilúvio. Esse evento é o mais conhecido como Era Glacial, ou Idade do Gelo. Daí em diante, o Todo-Poderoso permitiu ao homem caçar e comer carne, devido às rudes e extremas condições do meio ambiente. Nossos antepassados tiveram que refugiar momentaneamente em abrigos subterrâneos. Um desses prováveis locais é Derinkuyu, na Turquia. Daí surgiu a farsa do Homem das Cavernas, ignorando a história e todo o vasto e grandioso conhecimento, habilidade e experiência de Noé, que viveu mais de 900 anos. É necessário possuir muita fé para pensar no conceito evolucionista da Idade da Pedra Lascada, com homens primitivos, sujos e despenteados em cavernas ao lado de fogueiras. Os povos antigos, como os sumérios, possuíam uma mistura química muito similar ao nosso sabão de hoje. O dilúvio trouxe um novo mundo com pântanos, geleiras, desertos e altas montanhas. A vida após o dilúvio não foi nada fácil. Animais selvagens perigosos, plantio com estações desconhecidas e clima inconstante. Os descendentes de Noé tiveram que começar tudo de novo.
Muita tecnologia foi perdida, ferramentas precisavam ser reconstruídas. Conviver em 8 pessoas fazia a fome ser uma nova ameaça e a caça era arriscada. A caça foi o meio de vida mais viável, pois o solo estava congelado num clima constante de frio. Noé e seus filhos construíram os primeiros relógios solares e definiram estações do ano e as temporadas de caça. Contando com poucos recursos, a população crescia e a agricultura era limitada. Caçadores seguiam rotas de migrações e alguns ficaram isolados em outros continentes. Não demorou muito tempo para que antigos erros voltassem a acontecer e alguns dos descendentes de Noé esquecessem do Criador. Mesmo após o dilúvio e o aprisionamento dos caídos, os homens voltaram a errar, buscando acessar conhecimento oculto. Cão trouxe a memória e fomentou a insatisfação e começou a negar a existência do Criador por parte da sua decepção com Deus e com a vida. O ateísmo prefere negar a existência de Deus por não concordar com o modo que o mesmo interage com o mundo. Mas isso é uma reação emocional. Negar a existência de alguém só porque não concordamos com essa pessoa não faz essa pessoa deixar de existir. E Cão contou com uma contaminação genética para trazer o DNA dos Nefilim. O DNA são códigos como pontes que conectam pessoas de geração em geração através do tempo. Repare que antes do dilúvio, restara apenas Noé com a genética pura. Assim como Cristo santificará e purificará a noiva, assim também Noé é símbolo disso em relação a Naamá, a esposa de Noé, segundo a tradição judaica, pois esta era da descendência de Caim, e a promessa do Gênesis 3,15 teria que se cumprir. Resquícios do DNA dos caídos estavam sobre os filhos de Noé, via Naamá, porém não ativados. O Criador para tudo tem um tempo, modo e propósito, e ainda não era o tempo do grande dia do juízo. Mateus capítulo 13 diz: Deixai crescer os dois juntos, o trigo e o joio, até o tempo da colheita, onde o trigo será recolhido ao celeiro do Senhor, já o joio atado em molhos e queimado no fogo. Toda a humanidade é proveniente de Sem, Cão e Jafé. Em Gênesis 9, o filho de Noé, chamado Cão, comete incesto, descobrindo a nudez de seu pai ao se relacionar com sua própria mãe, reativando o gene dos caídos. Canaã, o neto de Noé, foi o fruto imoral na matriz da esposa de Noé. A epigenética explica a ativação e desativação dos genes. Note que Noé amaldiçoa seu neto Canaã antes dele nascer, não o conhecendo, pois Canaã seria o portador da genética maligna. Veja a relação entre Gênesis 3,17, onde o Criador fala sobre a maldição da terra, e Gênesis 9,25, onde Noé usa o mesmo termo, maldito seja Canaã. Num período posterior, em Levíticos 18,8 e Deuteronômio 27,20, Deus deu a proibição sob pena de maldição para quem praticasse o incesto. Agora é explicado a questão dos faraós e outras monarquias praticarem incesto para manutenção da genética caída e reativação do DNA para ressurgimento de nefilins modernos. Cão e Canaã reviveram a genética e buscaram o ocultismo e magia negra. Portais, tanto física via encarnação, quanto dimensionais através da arquitetura piramidal e monumentos antediluvianos. Para tal, precisaremos estudar e entender a primeira civilização pós-dilúvio. Ao longo de mais de 1000 anos, a Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, foi palco para o desenvolvimento das primeiras civilizações pós-dilúvio. Sumérios, caldeus, assírios, elamitas, hititas, babilônios e persas. Arqueólogos encontraram a lista dos reis sumérios, datado entre 2000 e 1800 a.C. É atribuído aos sumérios o desenvolvimento da escrita cuneiforme, a roda,
Fundaram cidades dotadas de redes para saneamento básico. Em seus campos haviam canais para irrigação. Desenvolviam uma medicina muito avançada. Navegavam e comercializavam nos rios e mares. Usavam cotidianamente a matemática. E estava em pleno vapor a engenharia e a arquitetura. Há 5.000 anos atrás, um sistema matemático surgiu com os sumérios, do padrão de divisão nas bases de 6 e 12. 1 hora é a unidade básica de fragmentação do dia, 12 horas do dia, 12 meses no ano. O círculo possui 360 graus. Para os sumérios, ciência e magia sempre foram a mesma coisa. Mais tarde, tragicamente, tomaram rumos diferentes no surgimento maléfico do deísmo e iluminismo. O destaque maior e primeira ciência foi a astronomia e a astrologia. Flávio Joséfo menciona que a astronomia era uma ciência inventada por Sete e Enoque. Foram os reis sumérios que recriaram a astronomia e a falsificaram reinterpretando-a. Essa astrologia e astronomia também teve seu desenvolvimento na queda dos sentinelas, que ensinaram alguns segredos que não eram para ser revelados. Na época dos sumérios, começaram a surgir mapas do céu noturno para acompanhar constelações e estrelas errantes, que receberam nomes de deuses e semideuses. Pela astrologia suméria, acreditava-se que os deuses se apresentavam nas imagens celestiais dos planetas ou estrelas, aos quais estavam associados. Os maus presságios celestiais ligados a qualquer planeta em particular eram vistos como insatisfações ou perturbação do deus que o planeta representava. Apenas 5 estrelas errantes foram representados: Júpiter, Vênus, Saturno, Mercúrio e Marte. E essa era a ordem inicial. Posteriormente foram mudados de ordem: Mercúrio e Saturno. Essas errantes foram identificadas posteriormente da seguinte forma: Júpiter com Marduk, Vênus com a deusa Ishtar, Saturno com Ninurta, Mercúrio com Nebo, Marte com Nergal, juntamente com o deus Lua, Sin, e o deus Sol, Shamash. Os movimentos do Sol e da Lua e dos 5 planetas foram considerados como atividade dos 7 deuses. Através dos sacerdotes era interpretada a vontade desses deuses: colheitas, plantios, guerras, festas, casamentos e rituais de fertilidade eram realizados com base onde os astros estavam e suas influências energéticas. Famílias reais foram apoiadas pelos sacerdotes. Esses, com habilidades mágicas e retórica e religiosa, passaram a ser seguidas nos mitos e na cultura. Há uma origem comum de todos os povos que começou na Suméria. Um forte exemplo é a adoração à deusa mãe Inanna em praticamente todas as culturas. Mais tarde, zigurates foram surgindo. Um zigurate é uma forma de templo em forma de torre, com diversos andares, sendo os da base maiores e mais largos que os do topo. O zigurate de Ur, na Mesopotâmia, foi construído com alinhamentos astronômicos, sendo essa construção chamada de onde o céu encontra a terra. O acesso dos deuses para a terra era através de zigurates, como um link entre céu e terra. Também nesses zigurates sempre havia adoração à serpente. Tais rituais eram realizados em datas específicas, nos solstícios e equinócios, numa junção especial com o nascer do sol. Datas específicas e astronômicas eram consideradas para mulheres engravidarem e conceberem. Na mineração e metalurgia, é interessante notar que a história humana é indissociável do ouro. Todas as antigas civilizações eram ricas em ouro. Os sumérios diziam que os Anunnaki escravizaram a humanidade em minas de ouro. Salomão possuía 666 ciclos de ouro. Esses monumentos inseriram a constelação de Alfa Draconis, da estrela Tuban, ou Olho do Dragão, no centro do céu, ao invés da Polaris. De Tuban vieram os deuses serpentes alados. Os dragões foram reais e a base do sacerdócio científico e da linhagem real sumeriana. Estes são os serafins caídos, pois serafins e dragões, ou serpentes aladas, são os mesmos seres celestiais. No passado há uma história de dragão sagrado ou adoração de serpente,
Para os sumérios, os eclipses eram muito importantes e eram portais astrológicos para os Anunnaki. Os templos megalíticos estavam sintonizados neste drama do grande ciclo nos céus e seus alinhamentos com estrelas. Os reis e imperadores da Suméria possuíam uma íntima relação com a astronomia e construíram monumentos para observação dos corpos celestes. Eles se consideravam literalmente como filhos das estrelas. De acordo com Tony Freeth, em um artigo para Scientific American, o cálculo mecânico do ciclo Saros é incorporado ao mecanismo de Antikythera, um dispositivo antigo que foi encontrado no fundo do mar Egeu. O ciclo Saros foi repassado por anjos caídos aos sumérios, pois este ciclo é utilizado até os dias de hoje pela NASA. E esta previsão possui caráter e abrangência mundial, prevendo eclipses em locais muito distantes do Oriente Médio, como o Caribe e a Austrália. Ou seja, os sumérios não descobriram nada por observação, mas receberam esses conhecimentos de todos os demais de seres interdimensionais, os famosos Anunnaki, que na verdade eram anjos caídos há mais de 4.000 anos atrás, onde a realeza desceu do céu e se misturou novamente com a humanidade, tanto a semente de Sete como a semente de Caim. O poder político sumeriano era hereditário e tinha uma forte ligação com a religião. As linhagens da realeza sumeriana foram os primeiros banqueiros. Perceba que interesses financeiros atravessam e impedem as tecnologias de energia livre até hoje. O dinheiro é a principal ferramenta para controlar as pessoas. O controle do dinheiro gera o controle do fluxo livre de energia. Sem dinheiro, toda a energia seria livre. Pelas informações acima vemos o elo político, religioso e econômico, e a função de cada um com um único objetivo: controle e exploração dessas elites em detrimento do próximo, através de uma nova ordem mundial, diferente da vontade do único Deus Todo-Poderoso. Esta nova ordem mundial que se levanta nos dias de hoje não passa da velha ordem mundial, que sempre atuou na humanidade, passando pela queda das sentinelas e atravessando o dilúvio nas primeiras civilizações do Oriente Médio. Os deuses, esses anjos caídos, são de composição frequencial e vibratória diferente. Recrutavam alguns reis e sacerdotes antigos como veículos para servirem aos seus propósitos. Tais servos desses deuses serviam como meio físico de atuação. Lembre-se que não apenas os deuses passavam por portais dimensionais, mas os homens também adentravam nele, atingiam a dimensão espiritual, viajando para as estrelas errantes. Portanto, eles viam, ouviam e sentiam tais deuses. Recebiam poderes e estratégias para terem riquezas via pacto de sangue e venda da alma. Uma fração dessa interação interdimensional, mas em escala muito menor, é chamado hoje de canalização ou possessão maligna. Porém, neste caso, apenas as entidades espirituais é que agem sobre um corpo, o tornando veículo físico, não indo a pessoa, dona do corpo, para a dimensão espiritual. Naquela época, quem recebia um espírito era tido por grande honra, porque eram considerados o porta-voz ou mensageiro dos deuses. Estes porta-vozes tinham que ser da elite, numa genética especial, e ainda assim possuir certo perfil ou talento em conhecimento secreto. Eram os deuses que escolhiam os homens, e não o contrário. Tal situação permitiu aos anjos caídos a manipularem a nossa realidade. Este ensinamento originou o que chamamos de ocultismo, ou o conhecimento da serpente, nas escolas de mistério. Cabe às sociedades secretas guardar e preservar tais ensinamentos. Assim nascia na Suméria o primeiro grande império. Uma velha ordem mundial renascia, e um líder se destacava, Nimrod, o primeiro imperador mundial.